tributária é motivo de debate há décadas, inclusive para que ocorra uma reforma tributária aqui no Brasil. Mas, com a queda de arrecadação em razão da pandemia, o governo federal sinalizou medidas emergenciais que precisarão ser adotadas e que pode vir por aí uma nova edição da CPMF. Será um imposto com perfil bastante semelhante ao antigo tributo. Para saber o que pensam os tributaristas sobre o novo imposto, o Ideias e Debates de hoje recebe o mestre em Direito do Estado, Eduardo Gonzaga, o advogado na área de Direito e Processo Tributário, Caio Bartini, e o doutor e mestre em Direito Tributário, André Félix. Sejam muito bem-vindos à Rede Alesp. Obrigado pelo convite. Eu vou começar, então, as perguntas aí para vocês, fazendo uma pequena provocação aí com relação a esse novo tributo que pode surgir aí no país nas próximas semanas. Vocês acham que essa edição desse tributo, ela vai atrasar ou influenciar de alguma forma na reforma tributária que vem sendo debatida há tanto tempo? Eduardo, por favor. Olá, agradeço o convite, obrigado, Melissa, um abraço também, uma saudação ao doutor Caio Bartini, ao doutor André Félix Ricota e aos nossos espectadores, né? Bom, eu penso que em relação às propostas que já existiam em tramitação na Câmara, tanto a PEC 110 no Senado como a PEC 45 na Câmara, essa proposta em fases do governo, em que o ministro Paulo Guedes colocou há mais ou menos 2 semanas, primeiro a unificação do PIS e da COFINS, um aumento de alíquota, criando um novo nome para o PIS e COFINS, né? Na minha visão é só uma questão por hora, vamos dizer, principalmente de nome, para a CBS, Contribuição de Bens e Serviços, agora com essa ideia de se fazer um imposto ou uma contribuição, imposto, né, na verdade, sobre pagamentos eletrônicos, não enxergo isso como uma reforma tributária. Eu vejo como realmente uma tentativa de dar uma resposta ou de talvez puxar ali o assunto para a questão da reforma tributária, mas, a meu ver, ela não soluciona os problemas sérios que nós temos de complexidade tributária, de sobreposição de incidências de tributos, né, principalmente com relação à parte de consumo. Então, nós teríamos, nessas primeiras 2 ideias lançadas pelo governo, tributos que incidem sobre o consumo, porque, no fundo, nós teremos o repasse, né, desses custos, como é normal de se ver, para o consumidor final, seja com relação à contribuição de bens e serviços, seja com relação a uma suposto imposto sobre pagamentos eletrônicos, né? Eu entendo que uma reforma tributária deveria ser mais profunda e mais bem organizada e que se olhassem os principais vetores de riqueza no aspecto de geração de fatos possíveis de serem abarcados por uma efetiva reforma tributária, que não seria apenas o consumo, não seria também só os pagamentos, que, para minha visão, o imposto sobre pagamentos ele é regressivo, ou seja, vai voltar a carga tributária que eventualmente venha a ser introduzida por esse tributo, ela vai acabar repercutindo nos preços dos bens e dos serviços. Então, a classe, vamos dizer, menos abastada vai acabar também pagando esses tributos, né, de uma forma no consumo final. E nesse sentido, até para dar a palavra para os nossos colegas, eu penso que uma reforma tributária ela deveria exatamente cuidar de alguns vetores, como também a renda, o patrimônio e a folha de salários, mas de uma forma mais abrangente e não assim da forma como caminhou nessas últimas semanas, lançando-se ideias positivo, talvez no aspecto de pensar como funcionaria organicamente o nosso sistema tributário e o impacto dele para a sociedade, mas não me apresenta ainda, pelo que eu olhei, pelo que eu verifiquei, algo mais profundo e que, de fato, as 2 propostas que estão
hoje tramitando pelo Senado e pela Câmara, uma do Senado do Rauli e na Câmara do Baleia Rossi, seriam até mais completas. Ainda assim, penso que mesmo essas duas propostas precisariam de um debate maior e uma profundidade também com relação ou até uma amplitude, no fundo, com relação a outros vetores de incidência tributária. Mas eu coloco assim para o início da nossa conversa. Uhum. André, como você vê a questão? Eu acho totalmente inoportuno falar em reforma tributária agora. A gente está vindo estamos numa crise econômica, numa crise sanitária. Eu entendo que essas propostas do governo é uma forma de arrecadar mais, né? Esse arremedo de reforma tributária que o governo vem apresentando agora é uma roupagem diferente para justificar o aumento da carga tributária num momento totalmente inoportuno. O momento agora, eu acho que o governo tem que arcar com o maior ônus dessa crise sanitária e econômica e tentar diminuir o impacto tributário sobre as atividades econômicas e empresariais, para que nós tenhamos uma retomada da economia e surgir novos empregos, diminuir o número de desempregados. Infelizmente, a primeira proposta do governo, o governo vai apresentar quatro fases de uma proposta de reforma tributária. Essa primeira, como bem disse o colega Eduardo, a CBS, né, que é a unificação do PIS e COFINS, não vai melhorar nada a tributação a primeiro momento para as atividades econômicas, empresariais. Está claro que o setor da prestação de serviço vai ser o setor mais prejudicado. Vai melhorar em termos de obrigações acessórias. Hoje, para o contribuinte, isso vai. O PIS e COFINS virou uma concha de retalhos, é uma legislação muito... Eram dois tributos simples no passado, na década de 90, era 2,65 sobre o faturamento, você resolvia o PIS/COFINS. Depois, nos anos 2000, criou-se o PIS/COFINS não cumulativo, monofásico, substituição tributária, PIS/COFINS de importação, regime híbrido ou misto, então virou um absurdo o PIS e COFINS. Então agora vem a CBS com a justificativa que vai tornar o tributo mais transparente e vai terminar com todo esse sistema não aperfeiçoado do PIS e COFINS. Só que vão se manter três regimes diferentes na nova CBS. Vai ter o não cumulativo, a uma alíquota injustificada de 12%, aonde que, para a indústria, não vai ter um aumento tão alto da carga tributária, porque a indústria, o setor industrial tem muito para deduzir da base de cálculo da CBS. Tudo vai dar crédito de CBS. Todo o destaque de nota fiscal que tem a CBS vai dar crédito para o adquirente da mercadoria ou do serviço. Mas, porém, a prestação de serviço vai ter pouco a deduzir da CBS. Então, a prestação de serviço vai ter um aumento de carga tributária absurdo, principalmente o prestador de serviço que estava no regime do lucro presumido, que recolhia 3,65, vai passar a recolher 12. O seu maior custo é folha de salário, e folha de salário não dá crédito para bater da CBS. Ainda vamos ter o regime monofásico para bebidas e cigarros, e vamos ter o regime cumulativo para as instituições financeiras, para os bancos. Quer dizer, a CBS não foi bem pensada, não respeita o princípio da capacidade contributiva, pois quem tem maior receita hoje, quem tem maior capacidade econômica e contributiva nesse país, todo mundo sabe, são as instituições financeiras, que batem recordes e mais recordes nos seus faturamentos, nas suas receitas. Alegam que com a CBS vai diminuir o contencioso tributário que existe hoje do PIS e COFINS. Principalmente é difícil, há muita discussão para cobrar PIS e COFINS de instituição financeira, que com a CBS vai acabar com essas discussões, mas eu não vejo isso. Eu vejo que com a CBS ainda vai ter muito litígio, vai ter muito contencioso sobre nota fiscal inidônea, sobre essa questão dos prestadores de serviços arcarem o ônus tributário muito maior do que os outros setores econômicos. Não vejo nenhuma vantagem expressiva na atual situação para o contribuinte, a CBS. E a nova CPMF, que ontem até o Paulo Guedes ficou bravo, que só ignorantes que chamam esse novo tributo de nova CPMF, mas ele não mostra o projeto,
ninguém viu o projeto, o que é esse novo tributo. Ora ele fala que vai ser um tributo sobre pagamentos, ora ele fala que esse tributo vai ser para tributar os bens digitais, que hoje é a maior, como disse o nosso colega Eduardo, né, vetores de riqueza, né? É o maior signo presuntivo de riqueza hoje no mundo, é a economia digital, né? São essas redes sociais que vendem informações. Ora diz que é para tributar o Google, que é para tributar o Facebook, e ora diz que é para tributar os ricos, porque os ricos realizam grandes movimentações financeiras, mas não pode chamar de CPMF. E que todo esse novo tributo, né, que nós não sabemos ainda efetivamente qual será, seria para desonerar a folha de salário. Efetivamente, o Brasil tem um custo de folha de salário muito alto, né? A tributação sobre a folha de salário do Brasil é uma das maiores do mundo, se não for a maior. Mas quanto que vai desonerar da folha? Só vai desonerar a parte também do empregador ou vai desonerar a parte do empregado? Porque o empregado sofre retenção do seu salário relativo ao INSS, que é a Seguridade Social, né? O antigo INSS. Então é algo meio nebuloso. E como bem falou o colega Eduardo, se for uma nova CPMF, tudo indica que apesar que o Paulo Guedes não gosta que chame assim, é um tributo regressivo, é um tributo que prejudica as classes com menos capacidade econômica ou contributiva, porque é uma tributação sobre o consumo. A tributação sobre o consumo não realiza justiça fiscal. A tributação sobre o consumo, quem larga com maior ônus tributário, quem sente a tributação efetivamente é o consumidor, e o consumidor com menor capacidade contributiva. Países desenvolvidos não privilegiam esse tipo de tributação. Países desenvolvidos privilegiam a tributação sobre renda, sobre patrimônio, para fazer uma justiça fiscal. Países subdesenvolvidos que insistem na tributação sobre o consumo, é o que o Brasil faz. O Brasil foca muito na tributação sobre o consumo e pouco na tributação sobre a renda e patrimônio. A tributação sobre o consumo ainda desincentiva a economia, quer queira, quer não. O consumo no Brasil, o setor comercial, o setor de varejo, é representado por 60% do PIB, já tem uma tributação muito alta sobre o consumo no país. Tem institutos que chegam a apontar que chega a ser 50%, 55% a tributação sobre o consumo. E ainda o governo, com essas novas propostas, né, quer aumentar mais ainda a tributação sobre o consumo. Eu não vejo com bons olhos a proposta, a primeira fase de proposta apresentada pelo governo, e a segunda não vi ainda, mas também não vejo com bons olhos, se for o que o Paulo Guedes vem dizendo aí, o que disse ontem, até em audiência pública, na Câmara dos Deputados. Caio, como que você avalia esse novo imposto? Se você acha que ele vai interferir no andamento do debate para a reforma tributária? Como que você vê essa questão? Bom, eu agradeço a participação no programa Ideias e Debate, o doutor Eduardo Natal, o doutor André Félix. É um prazer estar junto com os amigos. Obrigado, Melissa, pelo convite. Então, primeiro, eu nunca acreditei em reformas estanques. Uma única reforma para dar jeito numa situação que já vem de longa data e de forma equivocada. Primeiro, eu acho que antes de se pensar em reforma tributária, o Brasil ele precisaria pensar numa reforma administrativa, numa reforma do seu pacto federativo. Hoje nós temos um inchaço da máquina pública, ao ponto de que grande parte das despesas elas são destinadas diretamente a pagamento de folha de pessoal. Consequentemente, nós temos péssimos gestores da coisa pública. E eu vejo isso com muita preocupação, que nós vamos começar logo mais a ter as eleições municipais. A emenda constitucional 107 já fez a modificação para que nós passemos, então, a eleição para novembro e, consequentemente, nós teremos a eleição para as prefeituras. Muitas vezes, uma pessoa ela assume o mandato eletivo sem saber absolutamente nada de funcionamento da máquina pública, sem ter a mínima noção do que vem a ser um orçamento, sem ter a mínima noção do que vem a ser uma lei de responsabilidade fiscal, e essa pessoa ela vai ficar numa municipalidade de, por exemplo, 10 mil habitantes, que não tem a mínima capacidade de arrecadação, que vão depender, na sua totalidade, de repasse de fundo de participação, sendo que fundo de participação é alimentado por dinheiro de imposto.
imposto de renda, e IPI, notadamente. E são tributos que, em tese, né, tanto a pessoa física, no caso de imposto de renda, mas notadamente a pessoa jurídica, vai acabar sendo cada vez mais onerada. Uhum. Então, nós temos um problema sério no Brasil de aumento de despesa pública. E, diferentemente de como funciona o orçamento doméstico, onde você analisa a quantidade de receita para depois verificar a quantidade de despesa, orçamento público é o inverso. Primeiro eu analiso a quantidade de despesas para que depois eu possa correr atrás das receitas. E é óbvio que nós vivemos no ambiente do chamado federalismo fiscal. O que vem a ser o federalismo fiscal é a mantença da autonomia financeira de um ente federativo mediante a sua arrecadação tributária. Ora, nós sabemos, a maior arrecadação tributária advém, por óbvio, da União, e, consequentemente, nós temos um certo desequilíbrio nesse federalismo fiscal, uma vez que os municípios acabam prestando diretamente maior gama de serviços ao cidadão e, posteriormente, ao Estado, e com a finalidade disso se tem uma repartição de receita. Então é importante ressaltar o seguinte: não vai ocorrer diminuição de carga tributária se não diminuir despesa pública. Isso é um fato. Não existe mágica nessa equação para ser feita. A primeira coisa que o governo deveria pensar era reduzir despesa pública. O que passar disso é tão somente uma simplificação no cumprimento de exigências administrativas, que também isso é salutar, é óbvio, porque você imagina uma empresa, por exemplo, como já foi colocado pelos colegas, você imagina uma empresa, por exemplo, uma indústria que ela atua em mais de um estado da federação, onde ela tem N legislações a serem cumpridas de forma diversa, grande parte onerando produção, grande parte onerando consumo, e, consequentemente, isso é repassado ao consumidor final. E só que o cumprimento de exigências administrativas, o Brasil, pelo último censo que foi feito pelo Banco Mundial, em 190 países que foram analisados, sendo que o primeiro país é aquele que tem o melhor sistema tributário em termos da sua aplicabilidade, e o último, né, o 190º, o que tem o pior sistema tributário, o Brasil ocupa a 186ª posição. Ou seja, nós podemos aqui afirmar que nós temos o pior sistema tributário do mundo. Enquanto o sistema tributário deveria cuidar, notadamente, das questões relativas, como acontece, por exemplo, com a Constituição italiana em 1947, que ela trata diretamente de capacidade contributiva, a lei fundamental de Bonn, que é aquela que cuida da Constituição alemã, que também traz nos seus artigos 103 e 104 capacidade contributiva. Se você pega a Constituição espanhola de 78, fala de capacidade contributiva. Se você pega a Constituição portuguesa de 76, fala de capacidade contributiva, e o Brasil tem um sistema tributário que legisla sobre CMS, que sequer é um tributo federal. É um tributo federalizado, mas ele não é federal. Ou seja, isso acarreta um prejuízo seríssimo ao país. E o que o governo tem feito? Por que é que o Paulo Guedes se debruçou muito pouco sobre a sistemática tributária e apresentou a questão dessa suposta unificação de PIS e COFINS, como foi bem colocado pelo doutor André, que nada mais é que mudança de nome, né? E você simplificar o imbróglio de legislação existente. Né? Porque a legislação que envolve PIS e COFINS, ela é extremamente complexa, ela é analítica, ela simplesmente é um problema sério até mesmo para os auditores fiscais da Receita Federal. Não se consegue conceber, até hoje, o que é insumo que pode ser deduzido, o que verdadeiramente compõe a sua base, e aí todas as decisões que temos a esse respeito acabam gerando uma forma de renúncia de receita, e essa forma de renúncia de receita, o governo tem que atingir a obtenção dos seus recursos de outra maneira. De que outra maneira ele faz? Bom, se eu tenho a renúncia de receita de um lado, se eu estou diminuindo base de cálculo, se eu estou conseguindo alguma espécie de incentivo, subsídio, benefício, eu tenho que, obrigatoriamente, pela lei de responsabilidade fiscal, indicar uma nova fonte de custeio, uma outra fonte de custeio. E o problema é, essa outra fonte de custeio
vai ser o aumento de um lado da tributação. Então, qual é o argumento colocado pelo Guedes? Eu vou apresentar uma reforma, eu vou apresentar um projeto de lei pelo qual eu unifico tributação e eu tento atrair o Congresso Nacional, né, seja com o deputado Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara, seja com o senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional, eu tento formar uma base para começar um ambiente propício de reforma. Muito bem. Com isso, eu unifico PIS e COFINS. Ótimo. Qual uma saída que vai resolver? Não, vai trocar a nomenclatura. E como já foi colocado pelo doutor André, bem colocado pelo doutor Eduardo Natal, o que acontece? Isso vai gerar, sim, um aumento de carga tributária. Ah, não, mas não vai gerar um aumento de carga. Se você pega o setor de serviço que paga de PIS e COFINS 3,65% e passa a pagar 12%, ele vai ter um aumento de 8,35% do seu percentual. Então, o setor como educação, saúde, setor de transporte está literalmente perdido nesse setor. Então, isso vai ajudar? Não. Por outro lado, a questão que envolve o imposto, entre aspas, digital. Pela conversa do ministro Paulo Guedes, a ideia seria tributar transações eletrônicas. Transações que variam de compra, venda, dentro do ambiente das pessoas estão, por óbvio, comprando mais pela internet, né? E isso tem sido uma tônica nesse momento. Agora, o que acontece na prática? A alíquota é de 0,2%. É o que se pretende colocar. Uma alíquota de 0,2%. Tá bom. Essa alíquota vai gerar quanto caixa do governo? É a primeira conta que tem que ser feita no estudo de impacto financeiro orçamentário. Tá, e aí qual é a proposta? Não, eu quero reduzir a base da contribuição previdenciária patronal. De que maneira eu quero reduzir isso? Eu quero simplesmente pegar de 20% que se paga de alíquota, eu quero baixar isso para 10%. Não, eu quero dar para o empresário um fôlego de desoneração de 10%. Não será 10% na redução da folha. O que ele pretende colocar é de 20% para 15%. E onde ele vai buscar os outros e outras questões extrafiscais. Então, conceder posição de IPI para determinados produtos em branca, conceder. Ou seja, na prática, vai gerar mais encargos, na prática, vai ter maiores deficiências em setores importantes da economia do país e, consequentemente, nós não vamos resolver o problema. E, aliás, mesmo as duas propostas que tem de reforma, uma do ministro, na verdade, do deputado Baleia Rossi, que cabeça o Bernard Api, que é o economista que criou o Centro de Cidadania Fiscal, é mais elaborada, mas é uma proposta que pretende ser implementada em 50 anos. Em termos de receita até o seu final. Aí nós temos, por outro lado, uma questão sobre o deputado Carlos Raul do PSB, o deputado Luiz Carlos Raul do PSDB do Paraná, que colocou, por exemplo, lá na PEC, tratativas da unificação de mais tributos. Consequentemente, todas estas reformas, elas estão trazendo simplificação de obrigação administrativa. Ponto. Não pegar a questão do cargo, e por um muito simples. A despesa pública, ela continua aumentando. Eduardo, você acha que um imposto único baseado em taxação sobre transações financeiras possui campo fértil no Brasil? Eu não acredito em imposto, né? No Brasil, se a gente considerar aí dados também de especialistas em levantamentos tributários, né, o Brasil tem hoje em vigência mais de 60 tributos, tá? Não falando só de impostos, mas se a gente considerar taxas, contribuições, entre outros. Então,
nós não teríamos, obviamente, com a criação desse imposto sobre pagamentos, um imposto único. Né? A ideia de imposto único ela é uma ideia difícil de ser implementada, na minha visão, principalmente no Brasil, que na verdade, países desenvolvidos não têm imposto único. O Brasil ele é um país ainda em construção, a gente tem ainda uma necessidade grande de trabalhar a questão social aqui, portanto, não bastaria, né, um único imposto, até porque o imposto único, da forma como é colocado, como se fosse uma alíquota sobre todas as operações, tem essa regressividade, vai acabar voltando o impacto disso para os menos favorecidos. Então, nesse aspecto de imposto único, na minha visão, primeiro é uma ideia que não se encaixa com a complexidade que o mundo de hoje exige, certo? Agora, isso não quer dizer que nós tenhamos que seguir num sistema de sobreposição de declarações e de tributos. Acho que o grande ponto, ou um dos grandes pontos a serem sempre considerados quando a gente trata de reforma tributária, e aí abro apenas um parêntese, porque é importante realmente a colocação do Dr. Caio sobre reforma administrativa. Eu estava conversando também um pouco antes do início do nosso debate com o Dr. André, ele também pensa dessa forma, quer dizer, o Brasil tem problemas importantes a serem resolvidos, né? Gastar menos do que gasta hoje, né? Ter uma retribuição daquilo que se arrecada, que já é bastante, né, para a população, né? Então, quer dizer, o Brasil é um país que arrecada muito e retribui pouco do ponto de vista de serviços, né, à população. Mas o Brasil precisa, sem dúvida alguma, é um Estado democrático e social. E esse Estado social precisa também ser implementado aqui. Nós temos muitas carências ainda, tá certo? Educação, saúde. Portanto, o que precisa ser observado, na minha visão, e não é que seja uma solução messiânica, também não vejo como uma solução messiânica, e nem factível de se fazer a toque de caixa ou de uma única vez, mas que seja criada um ambiente de reestruturação tributária que, obviamente, implique na simplificação, né, das declarações, do tempo que se gasta com a burocracia fiscal, que se também reduza, eventualmente, possivelmente, a sobreposição de tributos, porque quando a gente fala da criação, por exemplo, da CBS ou de um IPMF ou CPMF, nós estamos falando de incidências que captam ali fatos muito similares. Haja visto, inclusive, que a CBS é um tributo sobre a receita, mas nós temos, por exemplo, sobre a receita, de certo modo, não idêntico, mas de certo modo, sobre receita bruta, o ISS dos municípios vai continuar incidindo sobre receita, e aí vem a CBS para incidir ainda mais sobre a receita do prestador, serviço que já paga o ISS, certo? Aí nós temos o ICMS, que não é receita, é parte da receita, mas é um tributo que incide para as empresas comerciais nos estados, e vem aí a CBS, de uma certa forma, para a indústria e para alguns setores ali do comércio, pode dar uma melhoria, mas certamente não vai resolver o problema. Aí nós temos toda uma carga tributária e uma complexidade de declarações das contribuições sobre a folha de salário, que é um custo enorme, né, do Brasil. Então, eu não... Para não tomar muito tempo e ser objetivo, eu vejo que assim, não existe solução messiânica. Não há como se criar um tributo. Se isso fosse possível, já teria sido feito. Não teria sido feito aqui. Teria sido feito em outros lugares, em outros países. Né? Mas o que precisa realmente ser feito, eu vou bater sempre nessa tecla. Eu venho trabalhando com a questão da reforma tributária já há alguns anos. Eu participo fortemente de um grupo de advogados aqui de São Paulo, que tem a abrangência nacional, que é a Associação Brasileira da Advocacia Tributária. Visitei inúmeras entidades de classe nesses últimos 2 anos, trabalhando essa questão de reforma tributária. Fui até Brasília, conversei com senadores, conversei com deputados, então eu ganhei um pouco de experiência com relação a esse ambiente político também, e na minha visão, a reforma deveria primeiro ser clara, né, lançar 4 etapas, sendo que não se tem clara ainda nem a segunda etapa. Para mim não deveria nem ter sido lançada a ideia.
Eu acho que o estudo da ideia, mesmo que ela venha a ser criticada, e é louvável que se procure achar melhores soluções para o Brasil e para a tributação, seria colocar claramente quais seriam essas etapas. Ah, não pode durar 50 anos. Concordo integralmente com o Dr. Caio. Acho que 50 anos é uma coisa, o mundo muda tanto, as tecnologias mudam tanto, que você não tem como fazer um sistema para 50 anos, tá certo? Se nós olharmos 5 anos para trás, o mundo já mudou muito. E, obviamente, depois da pandemia aqui, vai mudar ainda mais, né? Os hábitos de consumo e de trabalho. Mas, portanto, isso é um organismo. A tributação de um país, como o Brasil, que é um país de tamanho quase continental, né, com inúmeros estados, ele tem um conflito federativo que precisa ser observado, tá certo? E para que se possa efetivar uma reforma que observe, vou voltar, todos os vetores de riqueza, todos eles para um país em desenvolvimento devem ser contemplados, porque aí você consegue ter uma maior abrangência na captação das capacidades contributivas, né? Ninguém pagar muito mais do que pode pagar, na verdade todos deveriam pagar na medida do que é possível pagar, tá certo? Uhum. E obviamente quem é o menos abastado, aquele que é o hipossuficiente, talvez até não pagar mesmo, tá certo? Mas ele paga muito hoje, no consumo então é o que mais paga. Uhum. Portanto eu volto para fechar aqui a minha fala nesse trecho, que nós devemos sempre olhar a renda, o patrimônio, o trabalho e o consumo. Esses são os vetores de riqueza principais que devem ser observados por uma reforma orgânica. Ah, o Eduardo Natal tem todas as soluções para essa tarefa? Claro que não. Isso é uma tarefa multidisciplinar, ela envolve conhecimento não apenas jurídico, né, econômico, social, portanto, todos esses atores devem participar, político, tá certo? Isso tudo deve ser colocado à mesa e não vender, com todo o respeito, talvez a iniciativa e a intenção do ministro Paulo Guedes, talvez pressionado para criar um fato novo aqui nesse momento de crise econômica, vender uma reforma tributária que é muito bonita para a Bolsa de Valores. O mercado sobe as ações, as pessoas que não conhecem o tema entendem que é uma maravilha, porque agora vai entrar na pauta um tema importante que todos reclamam, mas ninguém entende a profundidade disso. E eu, dentro das minhas limitações, daquilo que eu já pude observar e por gostar muito do tema e trabalhar com uma parte importante do tema, que é a legalidade, e até mesmo a repercussão aí como advogado, essa carga tributária já tem sobre os contribuintes, eu penso que nós estamos fazendo um marketing de um produto que nós não vamos conseguir entregar. Porque efetivamente, como eu disse, a reforma merece uma atenção muito mais ampla, um debate muito mais abrangente. André, essa nova CPMF, né, apesar do ministro não querer que chame dessa forma, mas acho que fica mais fácil para o público de casa identificar, impactaria mais em quem? Em que parcela da população? Então, como eu falei, foi muito bem falado até pelos colegas, essa nova CPMF, que a gente não sabe ainda o que vai ser, se for o 0,2 sobre pagamentos eletrônicos, vai impactar quem efetivamente realiza o consumo através dos meios digitais. Mas, porém, pelas falas que são ditas, até pela equipe econômica, os assessores do ministro Paulo Guedes, é uma CPMF, vai incidir sobre movimentações financeiras com uma base de cálculo mais alargada, o que aparenta ser uma base de cálculo mais larga do que a antiga CPMF. Ela vai avançar para outros meios de movimentações e pagamentos digitais eletrônicos. Efetivamente, não é um tributo que arrecada muito. Se a ideia é exonerar a folha de salários, como disse o Dr. Caio, as contribuições previdenciárias sobre a folha, a arrecadação anual gira em torno de 300 bilhões de reais, 380 bilhões de reais. É o segundo tributo que mais arrecada no país. O primeiro é o ICMS, depois são as contribuições previdenciárias. A antiga CPMF, ela arrecadava em torno de 20 bilhões de reais ano. Então, quanto que esse tributo novo vai conseguir arrecadar para conseguir desonerar a folha?
Então, como vai ser uma tributação, basicamente, se for isso, é sobre consumo, sobre movimentações financeiras, sobre pagamentos, através de meios digitais ou qualquer que for, vai afetar mais as classes baixas, quem tem pouco poder aquisitivo, quem tem pouca capacidade econômica, né? Por isso que não é um tributo que é utilizado nos demais países. Não, é o tributo, essa tributação é utilizada em poucos países. Ela, para arrecadação, ela não é muito eficaz, arrecada pouco, uma antiga CPMF é prova disso. E mais, ela é um bom tributo para um controle de sonegação fiscal, né? A Receita começa a ter maior controle sobre as movimentações financeiras, cruzar dados, como fazia antigamente com a antiga CPMF, porém, se for fazer para esse fim, não vai conseguir desonerar a folha. Então, é um tributo que não faz a justiça fiscal, é um tributo que, mais uma vez, vai impactar cada vez mais o consumo. Ele não é visto com bons olhos, até o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, falou que é contra, se a proposta for essa, não vai passar. E até aproveitando o gancho do que já falou o doutor Eduardo, da CBS, né, que ele é um tributo que incide sobre receitas, também tem essa questão, né, uma questão de que vai trazer litígio, se for passar dessa forma o projeto, que eu duvido muito. A Constituição Federal não prevê que pode ser criada uma contribuição para o custeio da Seguridade Social que incida sobre bens e serviços. Tem um artigo no projeto de lei que fala que incidirá sobre receita, para dar a constitucionalidade do tributo. Mas daí tem um outro artigo que dispõe que incidirá sobre bens, operações com bens e serviços, o que seria uma inconstitucionalidade também nesse projeto apresentado aí pelo governo. Mas eu não quero falar muito mais sobre isso. Quanto à nova CPMF, a sua pergunta já até responde, né? Vai impactar, é um tributo regressivo que vai impactar as classes menos favorecidas, né? Não fazendo a justiça fiscal, não respeitando o princípio da capacidade contributiva, como bem falou também o doutor Caio, que é um princípio universal, né, do direito, o princípio da capacidade contributiva, que não é respeitado no Brasil. O Brasil tem a previsão constitucional do princípio da capacidade contributiva, nem precisaria ter essa previsão, porque o princípio da capacidade contributiva é um reflexo do princípio da igualdade, e mesmo com a previsão constitucional não é respeitada no Brasil, nem nos projetos que são apresentados aí não só pelo governo, mas também pelos deputados com a PEC 45, os senadores com a PEC 110. Ninguém privilegia ou respeita esse princípio na hora de falar em matéria tributária. Caio, quando você falou, enquanto você estava falando, eu me lembrei de tantas vezes que a gente recebeu na Assembleia Legislativa prefeitos e pessoas, prefeitos e vereadores falando da carga tributária, não, do bolo de imposto que é devolvido ao município, né? E aí a minha pergunta eles estão falando nessa questão do imposto único e tal, que uniria o imposto municipal, federal e estadual no imposto único. E aí, como é que ficaria a divisão desse bolo? Como é que ficariam para os municípios, por exemplo, como você bem explicou, dos municípios de 10 mil habitantes ou maiores como São Paulo, como que ficaria a divisão desse bolo? Essa é uma pergunta de $1 milhão, a resposta dela. Porque aquilo que o doutor Eduardo Natal colocou, que o doutor André Félix colocou também, que os amigos aqui, já juristas, já colocaram, que é uma grande verdade, eu também não acredito em imposto único, e é muito simples de responder o porquê. Nós temos vários Brasis dentro de um único Brasil. O nosso país ele tem dimensões continentais, com diferenças regionais e sociais estrondosas. Eu não consigo conceber como é que eles vão dar jeito dentro de uma federação do tamanho da nossa. E outra, 5.570 municípios. Como é que você vai gerenciar algo pelo qual você unifica, como estava colocando, por exemplo, a proposta apresentada pelo Bernard Api e também pelo Luiz Carlos Raul. Vamos unificar IPI, ICMS, PIS, COFINS e ISS.
Tanto que falou, olha, vai ser repassado sempre no destino, né, para o município de destino, ou para a mesma coisa o ICMS, para o estado de destino, não vai ser feito na origem, vai ser não cumulativo. O discurso é um discurso interessante. O problema disso é a implementação. E conforme já bem colocou também o doutor André e o doutor Eduardo, o grande problema são as inconstitucionalidades da maneira que estão sendo apresentadas. Isso vai aumentar e muito a judicialização do país. Uhum. Nós vamos ter um número significativo de medidas judiciais sendo discutidas, sendo que o Supremo Tribunal Federal, se vocês observarem, em termos de quantidade de temas e processos que estão sendo julgados, a grande maioria ainda é de matéria tributária. E todas as discussões tributárias, elas são... Hoje nós temos um problema sério, que é aquela postura consequencialista. Nós estamos adotando o que se chama o consequencialismo jurídico, que a gente vê no próprio artigo 20, artigo 21 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que foi incluída pela Lei 13.655. O que aconteceu? Nós temos hoje posturas que são adotadas pela Corte Suprema que, logicamente, levam em consideração as consequências econômicas da decisão. Quando se decidiu, por exemplo, da exclusão do ICMS, da base de cálculo de PIS e COFINS, a discussão não foi tão somente nesse sentido. O que o Supremo ele não se ateve no momento foi, ele acabou por decidir que eu não posso ter a incidência de tributo sobre o tributo na mesma base. Ótimo. Só que isso repercute em vários outros tributos. Então, da mesma maneira que não incide o ICMS na base de cálculo de PIS e COFINS, não vai ter incidência de ICMS sobre a base de cálculo de contribuição previdenciária de receita bruta. Não vai ter incidência de ISS também, porque eles não compõem a expressão receita. O que o doutor André falou, de falar de imposto digital, de pegar com um discurso e depois terminar em outro, nós já vimos isso também. Alargamento de base de cálculo. Isso já aconteceu com a própria COFINS, porque foi uma coisa inusitada. Eu acho que os amigos que estão aqui presentes lembram disso. Foi uma coisa inusitada o que aconteceu com a Lei 978 de 98, que no seu artigo 3º alargou a base de cálculo de COFINS, porque a Constituição Federal, no artigo 195, inciso 1º, letra B, só trazia expressão faturamento. Não trazia expressão receita. Todo faturamento é uma receita. Nem toda receita é um faturamento. O faturamento é a obtenção de receita mediante a exploração da sua atividade econômica. Agora, o que acontece? Se a própria codificação tributária diz que o conteúdo, o alcance, os institutos e formas de direito privado que são utilizadas pela Constituição Federal, que são utilizadas pelas constituições dos estados e pelas leis orgânicas do Distrito Federal e dos municípios, não podem ser alteradas por normas tributárias com a finalidade de aumentar ou diminuir a competência, eu acho que algo de muito errado não está certo. Porque é o que todos fazem. Nós temos um problema sério, como o professor Paulo de Barros Carvalho, que os amigos que já estudaram com o professor Paulo de Barros Carvalho, que ele coloca que o grande problema do país é a questão da linguagem, é a questão da semiótica, ele está correto nesse sentido. Porque você pega conceitos que já são utilizados pelo direito privado, você muda o conceito, quer dizer, olha, propriedade para fins do direito tributário é bens para fins desta lei é bens para fins desta lei. Então foi o que o André Ricota colocou, imposto digital para fins desta lei, transações de movimentação são, aí começa, movimentação financeira, a venda do celular para a mãe, e começa a juntar absolutamente um monte de inconstitucional, alargando completamente a base. E é óbvio, municípios, na pergunta que foi feita,
eles não têm capacidade de arrecadação, seja porque não há o pagamento devido do imposto, seja por falta de qualidade técnica de profissional, seja por ausência de gestão, ou seja porque a população ela é extremamente carente. Como é que eu posso unificar um determinado tributo e como é que eu posso cuidar da repartição dessas receitas sem afetar diretamente a questão da própria autonomia financeira desses entes? Nós temos um problema sério que pode afetar o pacto federativo. Porque a partir do momento que nós temos uma federação onde, por mais que seja uma federação imprópria, onde estados, município e Distrito Federal têm a sua autonomia financeira, ou pelo menos devem ter a sua autonomia financeira, e isso é o federalismo fiscal, se você retira a autonomia financeira ou você restringe a autonomia financeira, fatalmente você está atingindo uma cláusula pétrea, que é a forma federativa. Isso vai na contramão do próprio núcleo imutável tratado pela Constituição Federal. Ok. Eduardo, você acha que seria uma solução para aumentar essa arrecadação do governo, investir no emprego, na formalização dos empregos, tirar as pessoas da informalidade? Esse é um caminho para aumentar aí o volume de dinheiro que o governo diz que precisa ter para principalmente dar conta do rombo que veio com a pandemia? Sem dúvida, esse é um dos pontos principais, e até para não me tornar contraditório, sob essa premissa, eu entendo que o governo tem a razão. Agora, como fazer isso é que precisa ser analisado de uma maneira mais estruturada. A empregabilidade é algo importante. O único ponto, na verdade não é o único, mas é o ponto que deve ser observado é o seguinte: a contribuição por parte da sociedade não precisa necessariamente ser das pessoas que tenham carteira assinada. Se nós pegarmos as recentes decisões do Supremo Tribunal Federal, ela já aplica uma visão mais liberal em relação ao que seria o vínculo de trabalho, no aspecto de ser possível a terceirização, ser possível o trabalho de microempresas ou de MEIs. Então, vejam, o que é importante é que a pessoa que tenha capacidade contributiva, primeiro, tenha respeitado o mínimo vital, que o tributo não abarque, não encampe a parcela do mínimo vital, que é para que a pessoa possa ter o mínimo de recursos daquilo que ela percebe de salário ou de rendimento para sobreviver, a pessoa, quando eu digo a família, né, ou a pessoa que vive sozinha, mas enfim. Mas o que é importante deixar claro é isso, se parece, essa questão de se tributar a informalidade, ela parece tratada por um governo até de caráter liberal com um governo intervencionista, que seria pura e simplesmente entender que carteira assinada resolve o problema. Não necessariamente. Né? O que você tem como abarcar riquezas e tributar, vamos dizer, capacidades contributivas ou expressões de capacidade contributiva de outras formas. Mesmo essas pessoas que trabalham com plataformas digitais hoje, como Uber, como Rappi, como, enfim, todas essas, o iFood, existem mecanismos dentro do nosso sistema tributário, um deles, por exemplo, é o mecanismo das retenções tributárias, em que você pode transferir a responsabilidade pelo recolhimento do tributo, eventualmente, para a plataforma. E essa retenção seria uma antecipação de eventual ajuste de contas que esse contribuinte deveria fazer ou deverá fazer lá na frente, quando for pagar o seu imposto de renda, por exemplo, tá certo? Então, tem ajustes que precisam ser feitos, sem dúvida alguma, mas de uma maneira orgânica, eu vou sempre usar essa palavra, né? Não necessariamente entendendo que resolver o problema da informalidade é você criar
carteira de trabalho. Até porque, vou colocar, a modernidade, ela vai mitigar muito isso, né? É uma realidade, a gente não tem como lutar contra a natureza das coisas. Hoje nós temos plataformas digitais que geram possibilidade de trabalho para muita gente que não vai ter carteira de trabalho assinada. E assim o fazem exatamente pelo próprio modelo, que é um modelo de sucesso. O que se precisa fazer é, olha, essa plataforma gera uma grande movimentação de valores, então vamos criar uma modelagem específica para se tributar esta riqueza, tá certo? Aí vai uma crítica, na minha visão, apesar de entender que é salutar todo o processo que foi desenvolvido pelo Bernard Api e o pessoal ali do centro do CECIF, né, da FGV, que tem a proposta também de reforma mais avançada, entretanto, com algumas questões que eu vejo com ainda uma parcimônia, que se observou muito a questão da concorrência desleal dos não regularizados, né, em relação ao comércio eletrônico. Então, essa seria uma solução muito oportuna para as empresas de maior porte não terem a concorrência dos menores que não pagam tributo algum, muitas vezes estão na informalidade. Mas veja, trazer essas pessoas para a formalidade fiscal, para a regularidade fiscal, não é necessariamente criar emprego CLT. É criar um ambiente de concorrência saudável, tá certo? Para que novos players, novos atores entrem nesse cenário e tenham a possibilidade de também prosperar, e aí sim, né, com essa possibilidade de prosperar, você passar a tributar essas operações. Pode-se tributar menos, as empresas de menor porte devem ser tributadas em menor valor, em menor percentual, e com o tempo eu acredito que toda startup ou todo pequeno empresário, ele tem o sonho de, quase todo, né? Ele tem o sonho de crescer, de evoluir. Então, se o governo der a possibilidade de uma reforma, se formos ao ponto de chegarmos a efetivar uma reforma tributária, ainda que não se faça a reforma administrativa e a reforma do federalismo, mas se nós chegarmos ao ponto de executarmos nos próximos meses ou anos a reforma tributária, que isso seja observado, né? Conceder às pessoas o direito de empreenderem, né? De terem vontade de se regularizarem e pagar imposto, claro que sim, pagar tributo, de acordo com a sua capacidade contributiva. André, a gente já está com pouco tempo, o papo fluiu tão bem que a gente está com pouco tempo de programa. Eu queria que você me falasse o seguinte: você falou durante as suas colocações que você achou que não foi bem pensada essa questão desse novo imposto, que o governo poderia ter feito de outras formas. Eu queria saber se você acha que colocar esse imposto nesse momento pode, de alguma forma, entre aspas, queimar cartucho, desgastar o capital político aí do governo. Sim, porque é um momento inoportuno, a sociedade privada e seus diversos já estão se posicionando contra essa reforma, né, contra as propostas apresentadas pelo governo. Uns falam que quis colocar um bode na sala, né, a CBS, para mudar o foco, né, mas ninguém sabe efetivamente os bastidores. Como já foi dito, né, fazer uma reforma tributária agora, antes de uma reforma administrativa, é colocar o carro na frente dos bois. Fazer uma reforma tributária, entre aspas, que não é uma reforma, enxugar gelo, trocar 6 por meia dúzia, não vai ter resultado efetivo da reforma tributária que a sociedade, que o Brasil espera, que é diminuir a carga tributária. A melhor reforma tributária é aquela que vai diminuir a carga tributária no Brasil. Caio, qual que é, para você, a melhor reforma tributária que a gente pode ter? Melissa, a melhor reforma tributária é aquela, como já foi bem dita pelo Dr. Eduardo
pelo Dr. André, que é a observância de capacidade contributiva. E a observância de capacidade contributiva, né, eu até observando aquilo que o professor Zanetti, Fernando Silvetti, ele coloca, professor da Universidade de São Paulo, que ele fala que o que realmente traduz a capacidade contributiva não é a progressividade. A partir do momento que você aumenta a base, aumenta a alíquota, aumenta a base, aumenta a alíquota, ele diz que a proporcionalidade seria aquilo que realmente traduziria a melhor justiça contributiva e, consequentemente, a justiça distributiva. Eu vejo que, assim, o nosso país está muito aquém do que se precisa fazer, e isso já é demonstrado através das avaliações periódicas que o próprio Senado Federal faz na funcionalidade do sistema tributário brasileiro. Toda e qualquer... É aquela situação que o próprio Eduardo colocou muito bem. Nós já estamos no fundo do poço. Em termos tributários, nós estamos lá embaixo. Qualquer espécie hoje de reforma que busque aclarar um pouco mais a situação, ela acaba sendo bem-vinda, desde que ela não onere mais ainda o cidadão, desde que ela não acarrete um aumento substancial, no mínimo vital, né, mantendo a dignidade da pessoa humana como corolário fundamental da República, já é de bom tamanho. A simplificação no cumprimento de exigências administrativas é muito bem vista com bons olhos. Enquanto nós gastamos 1.900 horas ao ano em cumprimento de exigências administrativas, a média mundial é de 300 horas por ano. Mas isso é inconcebível. Isso você fragiliza o próprio empreendimento no Brasil. Você fragiliza todo o empreendimento e toda a capacidade de investimento que as empresas querem fazer aqui. Isso é colocado como custo Brasil. A pessoa não tem vontade aqui de expandir, porque ela não vê condições de expansão. Nós vemos benefícios fiscais utilizados como regime de apuração. Quer dizer, Simples Nacional nunca foi regime de apuração. Simples Nacional é um sistema de tratamento favorecido e simplificado para a microempresa e para a empresa de pequeno porte. Só que o empresariado, achacado com excesso tributário, o que ele tem feito? Segregado o faturamento. Prolifera CNPJ, cada qual inscrito no nome de alguém, para que ele possa ter a condição de manter a sua atividade econômica em funcionamento, só que, ao mesmo tempo, ele coloca uma brecha enorme numa possibilidade de uma fiscalização chegar, desconsiderar tudo aquilo que foi feito, determinar a existência de um grupo econômico de fato, retroagir os últimos 5 anos e aplicar uma multa estratosférica a quem impagável. Eu acho que já está na hora do Brasil começar a adotar aquilo que na Europa já é adotado há bastante tempo, que é a busca da solução de conflitos fora da judicialização. É buscar, conforme já saiu, até mesmo recentemente, formas de transações excepcionais, formas efetivas de arbitragem tributária, que é uma coisa que funciona muito bem em países da Europa. Agora, não se utilizar de vocábulos para levar ao engodo, para levar ao engano, porque muitas vezes a transação que é apresentada nada mais é do que uma forma de parcelamento com nome diferenciado. Não mudem absolutamente nada, não refresque absolutamente nada a vida do empresário. E hoje, somente para que eu possa concluir, talvez uma das maiores atrocidades que eu vejo, eu não sei se os colegas que atuam, que também estão no campo tributário, veem com a mesma tristeza que eu vejo, é a possibilidade de protesto extrajudicial de CDA. É chegar o Supremo Tribunal Federal, pela lavra do ministro Luiz Roberto Barroso, que é um constitucionalista, chegar e decidir na relatoria
em sede da ação direta de inconstitucionalidade 5.135, decidir que o protesto extrajudicial de CDA é um meio excelente para arrecadação tributária, não é sanção política. Ora, não é sanção política se você tem uma carga tributária adequada. Não é sanção política se você faz o papel efetivo de ter uma tributação equacionada. A partir do momento que você já pega o nome do empresário, dos sócios, coloca como responsável no apontamento de protesto, pega o CNPJ da empresa e coloca como devedor principal no apontamento de protesto, fazendo com que o empresário ainda tenha que pagar os emolumentos para que possa retirar o apontamento de protesto, e isso nos ratings bancários acaba com o crédito da empresa e, consequentemente, acaba com o crédito do empresário, me perdoe, mas isso é inadmissível. Com a carga tributária que nós temos, com o sistema regressivo que nós temos, fazer isso nada mais é do que pegar uma estaca e pôr fim à vida do empresariado com uma martelada. Eu queria muito agradecer o produtivo debate que vocês nos proporcionaram e queria pedir uma palavra final de cada um de vocês. Eduardo, por favor. Bom, eu agradeço a participação, fiquei honrado, não apenas pelo convite da Alesp, sem dúvida alguma muito importante. Melissa, muito obrigado. Agradeço também a participação do Dr. André Félix Ricotta e também do Dr. Caio Bartini, que são pessoas que têm um profundo conhecimento e o respeito pelo debate, pela opinião alheia. Eu agradeço muito. Eu fico à disposição para outros debates dessa ordem, tá certo? Acredito que as questões foram muito bem postas, tanto as perguntas como as respostas. É óbvio que o tema ele é muito abrangente, muito profundo, questões ainda podem e devem ser mais exploradas, mas por hora eu fico por aqui agradecendo e me colocando, como sempre, à disposição. Muito obrigado. Tá? André? Eu agradeço a oportunidade, foi um prazer aí estar com os colegas, com os amigos, aprendi muito o que eles disseram, é muito importante o que eles pontuaram. Então, é à disposição, vai ter muitas discussões nesse mês, né, que muito vai acontecer em termos tributários, de reforma tributária. É bom, as propostas do governo se tem alguma coisa boa nos propostas do governo, são os debates, para mostrar as injustiças e as ilegalidades, as irregularidades que existem no sistema tributário brasileiro. Tem uma coisa boa nisso tudo, são os debates. Caio? Primeiramente, eu agradeço ao convite realizado e principalmente aos amigos aqui que participaram do debate. O doutor Eduardo Natal, que eu tenho um grande apreço, o doutor André Ricotta, que eu ainda não tive o prazer de conhecer pessoalmente, mas já conheço as obras que foram publicadas, é um grande prazer estar e aprender nesses debates, e eu me coloco à disposição justamente com o intuito de fomentar, incentivar esses tipos de debates, com a finalidade de tornar, dentro daqueles que estudam o direito tributário, daqueles que gostam efetivamente de estudar o direito tributário com a sua profundidade, justamente de apresentar ideias, tentar apresentar soluções, tentar rechaçar aquilo que não é proveitoso e, consequentemente, tornar um sistema mais justo para todos. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade e também me coloco à disposição de todos, seja aqui da TV Alesp ou nas redes sociais, para que a gente possa continuar os debates. Acho que a palavra que resume o programa de hoje é aprendizado. Eu queria agradecer realmente a participação de todos, a disponibilidade. Esse foi mais um Ideias e Debates. A gente falou um pouco sobre a questão da tributação aí, o que os tributaristas pensam sobre essa questão dessa nova CPMF que pode surgir aí nas próximas semanas e a questão tributária aqui no nosso país. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com a programação da Rede Alesp. Você pode acompanhar esse programa e outros programas da Rede Alesp nas nossas redes sociais. Muito obrigada e até mais.